Só da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Antes dos irmãos sentar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade, pastor Everson, muito obrigada. E é um desafio muito grande estar aqui, mas eu tenho entendido nos últimos meses que a gente não deve perder oportunidades que o Senhor nos dá, porque eu creio que Ele sempre quer estar nos usando. E a nossa igreja esse ano, ela tem falado sobre evangelismo como prioridade. Os jovens, durante esse mês, a gente tem pregado sobre as boas novas. E na quarta mais, a gente tem orado sobre a nação. E Deus colocou no meu coração de falar essa noite sobre o ID do Senhor. Eu acredito que cada um de nós temos um chamado. Deus deu a cada um de nós um chamado específico. Para alguns, Ele deu o chamado de louvar, de pregar, de evangelizar com mais afinco. Mas tem um chamado que eu acredito que é geral, que é o chamado do ID. Cada um de nós temos o dever de anunciarmos a palavra do Senhor. E lá em Mateus 28, Jesus fala aos discípulos o que tinha acontecido um pouco antes. Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado, e depois de 3 dias ele ressurgiu, foi ressurreto. E Maria Madalena e outra Maria, no 3º dia, vão de encontrar o sepulcro. E quando elas chegam lá, elas veem que o corpo não está lá. Um anjo do Senhor aparece a elas e fala para elas se irem até os discípulos e falarem para eles irem para Galileia, que ali Jesus teria um encontro com eles. E Maria Madalena e a outra Maria fazem isso, avisam os discípulos e eles partem para Galileia. E chegando ali na Galileia, Jesus tem um encontro com eles. E é quando vem essa passagem em Mateus 28:16, que diz: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa passagem a gente conhece como a Grande Comissão. Na sexta-feira passada, a gente até falou sobre isso. A Grande Comissão ou a Omissão. E esse chamado aqui, esse de fazer discípulos, é um dever de todos nós. E o que tem acontecido hoje é que nós temos sido muito omissos nesse chamado que Deus nos deu de pregar o Evangelho, de falar para as pessoas do amor de Jesus. E uma pessoa que Deus chamou, que Deus transformou, um personagem bíblico que eu queria falar um pouco nessa noite é sobre a vida de Paulo. Paulo era cidadão romano, era uma pessoa bem instruída. Ele pertencia ao partido dos fariseus, ele conhecia muito da palavra de Deus, mas ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E lá em Atos, conta essa história de Estevão ser apedrejado. E Paulo, ele presencia aquilo, e depois desse apedrejamento de Estevão, Paulo vai até o sumo sacerdote e pede uma carta para que ele possa ir até as sinagogas de Damasco e que ele possa prender todos os cristãos. E ele consegue essa carta e ele está indo em direção a Damasco. E no meio do caminho, o Senhor Jesus
aparece a ele e tem um encontro com Paulo. E Paulo era conhecido como Saulo naquela época. E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo responde: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Jesus manda Paulo se levantar. Ele tinha se ajoelhado, porque quando Deus falou com ele, uma luz muito forte, quando Jesus falou com ele, uma luz muito forte apareceu e ele se ajoelhou. E Deus manda ele se levantar e ir até a cidade de Damasco, que ali naquele lugar Deus iria falar o que ele devia fazer. E quando Paulo se levanta, ele percebe que ele está cego. E ele vai em direção a Damasco. Ele fica ali por 3 dias. E lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E Deus aparece a Ananias em sonho. E fala para Ananias ir de encontro a Paulo. Para Ananias orar por Paulo. E fala para Ananias que Deus iria usar Paulo para propagar o nome dele naqueles lugares, naquele tempo. E Ananias até questiona ao Senhor: mas Senhor, este não é aquele que anda nos perseguindo? E Jesus fala para Ananias: Ananias, esse é aquele que eu escolhi para falar do meu nome. E Ananias vai ao encontro de Paulo, e Ananias ora por Paulo, e quando Ananias termina de orar, Paulo volta a enxergar. E a palavra de Deus fala que, depois desses fatos, imediatamente, Paulo, ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo teve um encontro tão real com Jesus, que Paulo imediatamente passou de perseguidor a pregador do nome de Jesus, da palavra do Senhor. E o que me chama muita atenção é que essa coisa imediata, Paulo não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, mas foi um encontro tão real, tão verdadeiro, tão transformador, que imediatamente Paulo começa a falar do nome de Jesus. E Paulo entendeu uma coisa muito interessante, é que Paulo entendeu que o maior chamado dele era falar do nome de Jesus, algo que muitas vezes a gente não compreende. Às vezes a gente pensa que isso é função dos pastores, isso é função dos obreiros, dos missionários. Não, isso é um dever de todos nós. E logo depois disso, Paulo começa a fazer viagens missionárias, se torna um missionário, faz 3 viagens missionárias. E nesse período ele começa a passar por muitas provações, ele começa a ser perseguido, ele é preso algumas vezes. E uma das vezes que Paulo é preso, ele se apresenta ao rei Agripa e para se defender. E ele começa a contar ao rei Agripa por tudo que ele passou, desde o encontro que ele teve com Jesus e tudo que ele vem fazendo até ele chegar ali naquele momento de estar preso. E em dado momento ele fala para o rei Agripa assim, isso está lá em Atos 26. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando que visão celestial, né? E eu creio que essa visão celestial foi justamente o ID do Senhor, que Paulo entendeu que ele deveria cumprir. Ele não deveria se omitir, mas imediatamente ele deveria começar a pregar e falar do nome do Senhor. E Jesus, esse ID, e a gente escuta muito isso, ID, fazer discípulos em todas as nações. Isso não foi um pedido de Deus para nós, isso foi uma ordem. E nós temos sido negligentes nisso. Deus não pediu, Ele nos mandou ir. Será que a gente tem cumprido o ID do Senhor? Será que a gente tem obedecido a Ele? Jesus fala lá em Lucas, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? A gente pede tantas coisas para Deus, a gente pede bênçãos materiais, a gente pede tantas bênçãos e
que a gente chama Senhor, Senhor, a gente vem aqui, adora a Deus, mas será que a gente tem feito aquilo que Ele nos mandou fazer? A gente tem obedecido a Ele? E outra situação que eu vejo na Bíblia é de Pedro e João. Quando Pedro e João estavam indo em direção ao templo, e quando eles vão entrar no templo, eles se dão com um aleijado, e o aleijado pede esmola para eles, e Pedro diz que não tem ouro, não tem prata, mas o que ele tem, ele dá, e manda aquele aleijado levantar e andar em nome do Senhor Jesus. E por causa desse ato de Pedro e João, os líderes da época, os religiosos, eles acabam mandando prender Pedro e João. E um pouco mais para frente a gente percebe que Pedro e João é levado perante o Sinédrio. E ali naquele lugar, os religiosos, os sacerdotes, eles começam a questionar Pedro e João acerca de tudo que eles estavam fazendo. E em determinado momento eles falam: nós não queremos que vocês falem mais do nome de Jesus neste lugar. E a resposta de Pedro, de João para eles, de Pedro e João para eles é que é bem assim: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro e João estavam falando neste momento bem assim: não importa se a gente vai ser preso, se a gente vai ser morto. Antes, a gente prefere obedecer ao Senhor, a Jesus. Antes, a gente prefere cumprir o ID do Senhor. E que eu vejo muito, e Deus falou muito ao meu coração antes de falar a vocês, é que nós estamos realmente sendo muito omissos, muito omissos. Quando eu falei sobre a grande omissão, a grande comissão, sexta-feira a gente pregou sobre a grande omissão. E o pastor falou que, na sexta-feira, que às vezes Deus nos dá tantas oportunidades e a gente perde as oportunidades. E eu digo as pequenas oportunidades. Às vezes Deus nos coloca em lugares que nós poderíamos falar para as pessoas do amor dele, e a gente tem sido negligente. E muitas vezes eu acredito que é por isso que nosso país se encontra na situação que está. É por isso que tem tanta violência. É por isso que pessoas estão na miséria, porque a gente tem sido negligente de falar aquilo que Deus nos deu, nos confiou. E muitas das vezes a gente não fala de Deus. Nosso vizinho não sabe que a gente é crente. A gente não fala de Jesus no nosso trabalho, na nossa faculdade. Quem tem empresa não fala de Deus para os seus clientes, para os seus funcionários. E Tiago fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando nisso. E muitas vezes a gente acha que pecado é o fazer, é não mentir, é não roubar, é não matar. Mas não, quando a gente sabe que a gente deveria fazer e não faz, a gente está pecando, a gente está desobedecendo a Deus. E além de sermos omissos, muitas das vezes a gente está até se parecendo com as pessoas do mundo. A gente está se portando como pessoas que não são cristãs, estamos vestindo roupas que não convêm. A gente está com linguajar que não convém. E às vezes somos conhecidos como os fofoqueiros, os que semeiam discórdia. E eu pergunto para vocês nessa noite: será que Jesus em nosso lugar teria as atitudes que nós estamos tendo nos últimos dias? Será que Jesus seria tão omisso como nós estamos sendo? E a gente tem uma frase que é bem conhecida, que é: pregue o evangelho em todo tempo, e se necessário, use palavras. As nossas atitudes, por si só, têm que demonstrar que nós somos seguidores de Jesus Cristo. É claro que é muito importante, às vezes, a gente parar e falar de Jesus para as pessoas, mas apenas as nossas atitudes têm que ser suficientes para as pessoas verem que existe algo diferente em nossas vidas. E, além disso, às vezes a gente
A gente tem se preocupado muito com as coisas deste mundo, sabe, irmãos? Jesus, ele veio a este mundo, ele morreu pela gente, ele sofreu, foi cuspido, chicoteado. E o amor de Deus é tão grande por nós e às vezes a gente não dá valor a isso. A gente é egoísta ao ponto de saber de todo esse amor e guardar só pra gente. A gente está sendo egoísta, essa é a palavra certa. E, além disso, existe um mandamento: amar o próximo como a nós mesmos. Será que nós temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos? Eu acho que quando a gente deixa de falar para o próximo do amor de Jesus Cristo, quando a gente deixa de falar o quão Jesus Cristo pode mudar, transformar, restaurar, a gente está desobedecendo esse mandamento que Deus nos deixou, que é amar o próximo como a nós mesmos. E Deus, eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para vocês que Ele quer nos usar. Onde Ele nos colocou, Ele quer nos usar. Muitas pessoas às vezes pensam que para Deus nos usar, para Deus te usar, você tem que abrir mão de emprego, você tem que viver totalmente em prol da obra. Algumas pessoas, Deus sim tem esse chamado, Deus separou para viver inteiramente da obra dele, mas outras pessoas não. Outras pessoas, Deus apenas, às vezes Deus até te coloca em lugares altos, junto com políticos, junto com pessoas importantes, para que você possa fazer a diferença. Se nós não estivermos, se nós cristãos não estivermos em cada camada, se é assim que eu posso dizer, da sociedade, como as coisas vão ser diferentes? Ele quer sim que nós estejamos no meio político para fazer a diferença. Ele quer sim que a gente esteja no poder judiciário. Ele quer sim que existam empresários que decidam fazer a diferença. E na Bíblia, às vezes a gente se limita muito, a gente acha que nós não temos conhecimento suficiente, que nós não somos capazes, que nós não sabemos falar bem. Mas na Bíblia, Deus nos deixou tantos exemplos de pessoas com características tão diferentes que, apesar de todas as dificuldades, apesar, às vezes, de todos os erros, Ele amou e Ele usou, Ele capacitou. A gente tem o exemplo de Timóteo, que foi um jovem que, desde cedo, Deus separou para o trabalho missionário. E muitas das vezes a gente nos limita, a gente não permite ser usado por Deus porque a gente pensa, não, eu sou muito jovem. Às vezes, Esté é outro exemplo de uma mulher que não tinha pai nem mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. E Deus a usou, Deus colocou dentro do palácio para que, através da vida dela, muitos judeus fossem salvos da morte. E Mateus, cobrador de impostos, discípulo que Deus chamou. Os cobradores de impostos naquela época eram vistos como pessoas corruptas, que não tinham palavra, que roubavam. E Deus o chamou, Deus o transformou. E Mateus foi um discípulo que pôde ver grandes coisas que Jesus fez nessa terra. E outra coisa que Deus falou muito a meu coração é que Ele quer que nós sejamos ousados nele. Ele quer que nós sejamos corajosos para falar do amor dele para as pessoas. Lá em Mateus 4, conta o momento que Jesus começou a chamar os seus discípulos. E alguns estavam trabalhando, pescando, alguns estavam ajudando os pais. E lá fala, na minha versão, NVI, fala que imediatamente eles pararam de fazer, imediatamente, no mesmo instante, eles pararam de fazer tudo que eles estavam fazendo. E decidiram seguir a Jesus. E eu fico pensando que foi uma atitude de muita coragem, porque eles deixaram família, deixaram bens materiais, deixaram seus barcos e decidiram seguir a Jesus. E os discípulos foram muito corajosos, porque eles não tinham nenhuma garantia, entendeu? E eles deixaram tudo para trás por amor. Outra pessoa que foi ousada em Deus, foi muito corajosa, foi Josué. Lá
lá no Deus chamou Josué para conduzir o povo conduzir Israel em direção à terra prometida. E Deus fala para Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo onde quer que andares. E eu quero dizer isso para vocês, irmãos. O Senhor, Ele é contigo onde quer que andares. Ser forte e corajoso para falar da palavra dEle, do amor dEle, onde quer que vocês forem, onde quer que Deus tenha colocado vocês. E Deus, Ele nos alcançou para que a gente alcance outras vidas. Que vocês guardem isso no coração de vocês. Vocês foram alcançados para alcançar outras vidas. E eu estava pesquisando sobre a vida de algumas pessoas que mudaram a história do povo, da nação, nesses últimos tempos. E, como eu disse no início, às vezes a gente pensa que para fazer a obra de Deus a gente precisa largar tudo, a gente pensa que precisa ter mais tempo, a gente às vezes arranja tempo para tantas coisas, irmãos, para falar com os amigos, para sair, para ir para academia, e a gente não separa 5 minutos do nosso dia para falar às vezes para a pessoa do seu lado, do seu trabalho, do amor de Jesus, para falar para o seu vizinho de Jesus, do que Jesus fez por ele. E eu estava pesquisando sobre pessoas que foram influentes e eu encontrei um homem de Deus chamado William Wilberforce. Ele foi um político inglês que lutou pela abolição da escravatura, que ele lutou pelo fim do tráfico negreiro. E o William, ele começou a vida política dele muito cedo, por volta dos 20 anos, e ele foi se tornando uma pessoa muito influente. E no meio dessa trajetória dele como político, ele teve um encontro com Deus, um encontro muito real com Deus. E ele começou a buscar de Deus, ele começou a separar o tempo do seu dia para ler a palavra, para orar. E chegou um determinado momento da vida dele que ele ficou com um dilema entre largar tudo que ele já tinha conquistado para se tornar pastor ou continuar como político. E ele era amigo de 2 homens de Deus também, John Newton e John Wesley. E eles oraram e John Newton falou para ele que ele continuasse militando e servindo a Deus como político, que esse era o chamado de Deus para ele. E depois de muito orar, William, ele concluiu que Newton tinha razão. Ele viu que era realmente isso que Deus queria para ele. Deus queria usá-lo como político para mudar a história da Inglaterra. E em determinado momento, William, ele escreve bem assim em seu diário: eu devo confessar que minhas próprias e sólidas esperanças pelo bem-estar do meu país não dependem de seus navios e exércitos, nem da sabedoria de seus governantes, ou ainda do espírito de seu povo, mas sim da capacidade de persuasão de todos aqueles que amam e obedecem ao Evangelho de Cristo. William estava falando que as pessoas, nós cristãos, somos capazes de mudar uma nação. É através das nossas vidas que realidades podem ser mudadas. Jesus, ele pode nos usar para mudar a história do nosso país. E depois de anos lutando contra o tráfico negreiro, depois de muitas derrotas, mas ele persistiu, em 25 de março de 1806, foi finalmente abolido o comércio de escravos na Inglaterra. E o mais interessante é que naquela época, no século XVII, a Inglaterra, ela era a nação com maior poder econômico e político daquela época. E por causa que ela resolveu abolir a escravatura, ela forçou outras nações também a abolir a escravatura. E dessa forma, alguns anos depois, já não existia mais o comércio de escravos no mundo. E a vida de William Wilberforce,
é uma inspiração para todo cristão. A sua conversão genuína é o desdobramento desta fé no seu cotidiano e levou a uma decisão importante. Não, desculpe, irmãos. Aqui, William Wilberforce viveu de forma coerente as suas convicções e consciência, sempre a submetendo ao crivo da palavra de Deus. Ele rompeu com o pensamento perverso de sua geração sobre a escravidão e lutou em prol da justiça e a promoção do reino de Deus. Com perseverança e ligado a Cristo, William mostrou que não há espaço para conformismo e omissão na vida cristã, nos lembrando das palavras do apóstolo Paulo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E Deus falou muito ao meu coração com essa história, porque William foi uma pessoa que decidiu fazer a diferença onde Deus tinha colocado. E eu creio que é essa mensagem que Deus quer falar aos nossos corações essa noite. Deus quer te usar onde Ele te colocou. Ele quer te usar no seu trabalho, Ele quer te usar na sua empresa, Ele quer te usar no seu prédio para falar do amor de Jesus para os seus vizinhos. E como o pastor Simval até tinha falado aqui na Santa Ceia, Deus, Ele não quer que a gente fique sentado nesses bancos. Ele quer nos usar. Ele não quer que a gente nos conformemos em ficarmos dentro dessas quatro paredes. É necessário sim vir para a igreja, adorar a Deus, cultuar a Deus. É necessário sim servir a Deus dentro da igreja. Mas Ele não quer só isso da gente, só isso não basta para Ele. Ele quer que a gente saia além dessas quatro paredes, para ajudar os necessitados, para falar do amor dEle para as pessoas. Porque só Deus pode mudar a vida das pessoas, só Jesus, irmãos. E eu creio que quando a gente decidir ser diferente, quando a gente se posicionar e decidir fazer tudo isso, cumprir o ID do Senhor, quando a gente decidir obedecê-lo verdadeiramente, as coisas irão mudar, a nossa nação irá mudar, o nosso país irá mudar. Jesus, Ele pode mudar sim a história da nossa nação, Ele pode acabar com a miséria. Uma coisa muito interessante que eu percebo que as maiores potências mundiais que a gente tem hoje no mundo são países, são nações que o berço é protestante. E Jesus nos chamou para fazer a diferença em nosso país, irmãos. Então, nessa noite eu queria que a gente saísse com isso no coração. Que Deus não quer, irmão, que você se contente em vir para a igreja e ficar sentadinho nesse banco. Ele quer te usar para você falar não só com suas atitudes, com as suas atitudes também, mas Ele quer te usar para falar para as pessoas do amor dEle. Amém? E para terminar, uma frase que sempre mexe muito comigo é que não existe felicidade longe dos propósitos de Deus. E a gente pode perguntar, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? E eu posso te dizer, um deles é que você cumpra o ID do Senhor. Amém? E eu pergunto para vocês, para encerrar, o que nós temos sido? A grande comissão ou a grande omissão? Que a gente possa voltar para casa refletindo um pouco sobre isso. E não só refletir, isso não basta, que a gente venha tomar uma atitude, se posicionar diante de Deus. Amém? Eu queria que os irmãos se colocassem de pé para a gente fazer uma oração. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Nós viemos te pedir nessa noite que o Senhor venha despertar, meu Pai, amor por almas, meu Pai. Que o Senhor venha nos incomodar para cumprir o Teu ID, para pregar o Teu Evangelho, meu Pai. Desperta-nos, Senhor, nós temos dormido e o Senhor está voltando.
E, meu Deus, nós precisamos tomar posição hoje. Nos incomode, Senhor Jesus, para nos posicionarmos e fazermos a diferença. Que a gente venha impactar cada setor da nossa sociedade, meu Pai. E que o Seu nome venha ser glorificado através das nossas vidas, meu Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos, se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente em Ti. Um Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar